Você é e foi criada para algo muito maior do que você imagina. E não é a terapia ocupacional que é este propósito. Você pode usar a terapia ocupacional, o que você aprende na terapia ocupacional, como uma ferramenta. Mas não é isso, de fato, que é o seu chamado. Ser terapeuta ocupacional, não, porque não é só o trabalho que te resume. Vou trazer uma analogia. Vocês já perceberam que eu gosto de analogia, né? Eu tenho um celular da Apple. Se der algum problema ou chegar na minha casa e eu não fazer ideia para que ele serve, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no site da Apple, eu vou ligar na assistência técnica para saber com o fabricante qual que é a função desse celular ou por que ele não tá funcionando como deveria. Vou dar mais um exemplo. Se você pegar um relógio mais caro que tiver, alguma marca aí que você conheça que é o mais caro, pegar esse relógio incrível e usar ele para martelar um prego, pegar ele para usar, ele vai ser destruído por mais caro que ele seja. Agora, se você pegar o martelo mais barato da loja, ele vai cumprir a função dele, porque ele é para martelar, mesmo que ele não seja mais caro. Você é a mesma coisa, você foi criada para uma função, para um propósito. E o seu propósito é mais envolvido com a sua essência, com o que você faz de melhor e às vezes você menospreza, com os seus dons e talentos natos, com a sua essência humana mesmo, do que com apenas a profissão. E como que a gente faz isso? Aqui eu dei 2 exemplos de que coisas foram criadas para uma função e que se a gente usa para outra função, aquilo não flui, aquilo não funciona. E eu vou aprofundar. Basicamente, para você descobrir para o que você veio a esse mundo, qual que é o seu chamado, qual que é o seu propósito, a contemplar todas as áreas da sua vida, a organizar e realmente florescer todas as áreas da sua vida, porque se só um pilar está sustentando o seu telhado, que é o trabalho, tem muita coisa para colocar em ordem, tem muita coisa para lapidar, para construir, para que esse telhado não caia. E a sua alegria, se a sua autoestima só está com base no seu trabalho, tem algo muito errado. E como que você vai saber para o que você veio no mundo, quais áreas, como você verdadeiramente é e se aceitar como você é, sem julgamentos, sem críticas, sem ficar se sabotando? Através de quem te criou, que é Deus. Ele é quem te criou. Da mesma forma que eu iria na Apple para entender o funcionamento desse celular, da mesma forma que o relógio foi construído por alguém para cumprir a função dele, você também. E eu não sei qual é a sua relação com Deus. E não é uma modinha de ficar falando sobre religião nem nada. E não é sobre religião, é sobre espiritualidade, que é um pilar muito importante para nossa vida, para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem-estar, para o nosso propósito. E por vezes a gente deixa isso muito de lado. Ah, não, pra que ficar falando de religião? E não é religião. A gente tem que separar o que é religião e o que é espiritualidade. Aqui eu estou falando de espiritualidade. Se você não vai até o seu criador, se você não tem uma relação, se você não pergunta pra ele pra que você veio, se você não tem um relacionamento, uma intimidade, como que você vai entender pra que você veio? Como que você vai parar de ficar martelando o prego que não é a sua função, que não é o seu propósito e se destruindo? E começar de fato a ser usada para o que você veio e foi criada. Eu falei no primeiro episódio de que a digital do dedo é única para cada um de nós. Da mesma forma, o seu propósito, o plano que Deus tem para você. Eu tinha uma imagem de Deus de que ele era autoritário, ele era um juiz extremamente impiedoso, ao ponto que se eu respirasse errado, eu ia pro inferno. Essa era a imagem que eu tinha de Deus. Eu me enxergava como serva, como medíocre, e Deus algo supremo, inalcançável, inatingível, e algo que eu não poderia me relacionar. Algo que eu não poderia chamar de pai ou de amigo, até porque eu tinha algumas questões que eu precisava curar com relação ao meu pai também, com coisas que eu vivenciei na infância. Então, não tinha essa proximidade. E eu fui entendendo que, na verdade, Deus é um pai celestial, amoroso, que quer a gente de perto, que quer a gente para cuidar, para dar zelo. E eu só fui entender isso, e estou entendendo, ainda estou caminhando nesse processo, porque isso eu só estou descobrindo esse ano. E muita coisa já mudou em todas as áreas da minha vida.
Inclusive, eu descobri de fato qual que é o meu propósito. E a partir disso, eu tenho me amado, me aceitado e redescoberto coisas que eu negligenciei. Coisas que é da minha essência, que eu deixei lá atrás na infância, sabe? Por exemplo, desenhar era algo que eu amava e às vezes Deus me revela alguma coisa através do desenho. E assim vai, por coisas que eu faço muito bem, mas isso aqui eu não vou usar. Isso aqui não é tão importante. E aí Deus tem me mostrado qual que é o meu poder, qual que é o meu potencial, qual que é o meu propósito, e tem sido incrível. E o que mudou a chave completamente para eu, de fato, me curar, colocar minha conta bancária no positivo para poder transbordar na vida dos meus pacientes, para que eu pudesse limpar as lentes dos meus óculos e enxergar realmente qual que é o meu potencial, a beleza que há em mim e me amar como realmente eu sou, mesmo com as falhas e com as qualidades, foi ler o manual de quem me criou, que é a Bíblia. Ao ler a Bíblia, que eu não tinha costume, porque na minha religião não se incentiva a ler a Bíblia, mas ao ler e a tentar entender, a marcar realmente um encontro com horário marcado e com um compromisso com Deus todos os dias em orar, isso tem feito uma mudança brutal na minha vida, mesmo assim, mesmo. E eu te convido a fazer o mesmo. Porque Deus quer te mostrar de alguma forma de que ele não é o seu pai terrestre, não é um pai autoritário, um pai que julga, um pai que manda pro inferno, um pai que não suporta nada que você faça de errado. Pelo contrário, ele é de amor, ele é de carinho, ele realmente quer te ensinar e te colocar a coroa de filha. Ele sim te ama, só que ele, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, ele não pode entrar no seu coração, na sua casa, se você não permite. Então aqui eu te trago um convite. Faça um teste. Convide Deus para estar nos seus dias. Quando eu orava, eu nem sentia a presença de Deus. Quando eu orava, parecia que eu estava fazendo só por uma obrigação, porque eu era obrigada a orar, tinha que orar. Quando acordava, tinha que orar antes de dormir. Então, para mim, era uma obrigação. E aí eu fui tirando essa obrigação. Fui realmente jogando o controle da minha vida, dando o controle da minha vida, porque eu já não aguentava mais, hora tá feliz, hora tá triste, hora tá muito motivada, e do nada uma mínima coisa acontece e tudo desmoronar, hora acreditar, eu começar o dia acreditando que hoje vai dar certo, eu sou boa no que eu faço, e terminar o dia chorando, achando que eu sou péssima em tudo que eu faço. Você só vai conseguir fazer isso lendo o manual e falando com o fabricante. Essas duas coisas. Leia a Bíblia. Eu não entendo, Kimberly. Eu leio, eu já tentei ler e não entendo. Eu comprei essa Bíblia aqui, ó, da Joyce Meyer, que é uma Bíblia de estudo. Tem feito muita diferença na minha vida, porque, vamos dizer assim, tem a Bíblia, aí tem uma parte que é um resumo, como se fosse a moral da história, do que tá sendo dito ali, numa linguagem mais simples, e tem a aplicação para a vida diária. Ou seja, como que você pode entender a base da história, entender essa moral, o que Deus queria dizer mais ou menos ali e como aplica isso no seu dia a dia. É incrível. É de fato muito transformador isso que eu tenho aprendido aqui. Inclusive, eu peguei uma palavra para poder fazer esse vídeo aqui hoje e eu vou ler a aplicação para a vida do que falou. Foi no Salmo 94 e a aplicação para a vida fala. No Salmo 94, 12, 15, Deus está dizendo que ele trata conosco e nos disciplina por um motivo. Ele quer que cheguemos ao ponto onde possamos nos manter calmos no dia da diversidade. Nos versículos 14 e 15, observe a ênfase da fidelidade e na justiça de Deus para com seus filhos. Podemos ter certeza de que se estivermos sendo obedientes à sua palavra e vontade e sendo guiados pelo seu Santo Espírito, não teremos nada a temer dos nossos inimigos, porque o próprio Senhor lutará as nossas batalhas por nós. Você quer a ajuda de Deus? Se a resposta é sim, peça-lhe auxílio e receba-o pela fé. Nem Deus pode ajudar alguém que não deseja ser ajudado. Decida-se a querer sinceramente o socorro de Deus e ele correrá em seu auxílio e se moverá poderosamente em seu favor. E se você tem dúvida de que não é só mais um livro, eu tenho algumas informações para te dar. Esse episódio vai ficar um pouquinho
pouquinho mais longo, mas eu espero não passar de 15 minutos. E eu não sabia disso, assim, eu achava que... Lá atrás eu achava que a Bíblia era um livro que... Ok, mas olha isso. Deus escreveu a Bíblia usando pelo menos 40 homens em 3 continentes, Ásia, África e Europa. Em 3 línguas, aramaico, hebraico e grego. Ela foi escrita durante um período de 1500 a 1600 anos. E ela conta toda uma história interligada. Somente Deus conseguiria fazer isso. Você tem noção disso? Quando eu vi isso aqui, eu falei, caramba, eu nunca tinha parado pra pensar, eu não sabia dessas informações. Eu achava que a Bíblia era importante, mas, é um livro e é um livro que eu não entendo. Pelo contrário, a Bíblia, é um manual para a vida. E é um manual que é pro presente, pro passado, pro futuro, é imutável. Você tem noção como que é só Deus realmente? 3 línguas, 3 continentes, 40 homens, muitos anos de escrita e toda a história interligada. É sobrenatural, é algo que ninguém nunca me passou e de fato tem feito muita mudança na minha vida. Eu tenho me enxergado de uma forma diferente, eu tenho olhado de uma forma diferente, eu tenho me descoberto de uma forma incrível e profunda e pura. Tem sido muito incrível e eu tenho conseguido deixar minha conta cada vez mais positiva para transbordar e abundar mesmo na vida das pessoas, de você que tá me assistindo, me ouvindo e dos meus pacientes, da minha família, na minha própria vida. E eu convido você a ler o manual. Se você quiser, me manda uma mensagem no Instagram, ou deixa um comentário. Kimberly, eu queria saber o link para comprar essa Bíblia de estudo. Me deixa aqui, ou me manda uma mensagem também no Instagram, kimberlypolicena.to. Kimberly, como que você faz para entender mais a Bíblia? Ou qual é a sua rotina para essa parte espiritual? Porque, mais uma vez, eu não estou falando sobre religiosidade. Eu estou te convidando a encher a sua conta bancária da tua essência, do que você foi feita para ser, do como você verdadeiramente é. Você só vai conseguir isso através de quem te criou, ou seja, o seu fabricante, e do manual para a vida sobre isso. Então, razões para se estudar a Bíblia. A palavra é inspirada por Deus, ela é eterna e imutável, é a verdade, é sabedoria e capacitação para a nossa vida. E a palavra, ela nos dá esperança. A palavra, ela aponta para a salvação, ela revela a obra do Espírito Santo, é um instrumento em um julgamento, e a palavra mostra como sermos surpreendentes. Ela, a palavra, a Bíblia, é toda para ser lida, ouvida e estudada. Experimente estudar o manual do teu criador, do teu fabricante, para entender e ter respostas. Deus vai te responder. E ter respostas do que nunca ninguém te contou, porque ninguém melhor do que o próprio fabricante que criou a obra de arte e o manual para justificar e explicar todas as dúvidas que você tem, e preencher todas as lacunas e buracos que tem aí dentro de você. Até o próximo TO Fora da Caixa podcast.